Olá, você que está nessa videoaula. Eu sou o professor João Neto Paganini, da disciplina de Biologia. Na aula de hoje a gente vai ver a zoologia. Primeiramente, o que é a zoologia? A zoologia é o ramo da biologia que estuda os animais. Nesses estudos animais, a gente começa a falar dos poríferos. Mas, primeiramente, o que é o reino animal? No reino animal, a gente tem essas três nomenclaturas que vale a pena a saber. Primeira coisa, os metazoários. Quem são os metazoários? Os metazoários são seres vivos que vão fazer a diferença daqueles famosos protozoários, tá? Aqueles protozoários que temos os representantes, as amebas. A diferença dos metazoários para os protozoários é que os metazoários são organismos multicelulares, tá? Então são eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. Vale a pena lembrar que eucariótico é que a célula internamente dela possui a carioteca, que vai proteger o DNA, tá? Multicelulares, a palavra já diz tudo, que tem várias células, e heterotróficos são aqueles seres vivos na qual a sua célula não produz seu próprio alimento. Então, os metazoários têm esses três pontos chaves para distinguir e diferenciar dos protozoários, tá? Os metazoários fazem parte do reino animal. Então, tanto eu como você, nós somos metazoários, tá bom? Parazoários. Quem são os parazoários? São animais que não possuem tecido organizado, sendo representado apenas pelo grupo dos poríferos. Tá? Então, os poríferos, que é o assunto da aula de hoje, é conhecido como os parazoários. Os eumetazoários. Os eumetazoários são animais que possuem tecido organizado. Tá? Então, demais seres vivos pertencentes do reino animal, exceto os poríferos, são eumetazoários. Então, tanto eu como você e demais animais que não sejam as esponjas, ou seja, os poríferos, são eumetazoários, tá bom? A questão do corpo dos animais. Nós temos nessa questão corporal a famosa simetria. Então, a questão da simetria corporal pode ser definida como semelhanças entre as partes externas de um determinado organismo quando elas são separadas por planos reais ou imaginários que passam pelo seu centro. Nós temos dois tipos de simetria: a simetria radial e a simetria bilateral. Começando com a simetria radial. É aquela em que o corpo do animal pode ser dividido em vários planos dispostos em torno de um eixo longitudinal. Repare nesta imagem que nós temos uma estrela do mar. Veja que essa estrela do mar, nós temos alguns riscos de cor preto que começa da parte, por exemplo, de cima para baixo e da parte esquerda para a direita. Repare que é o seguinte: se a gente dividir uma estrela do mar nesses pedaços como se fosse uma fatia de pizza, tá? Imaginando isso acontecendo. Cada pedaço dessa estrela do mar vai ser igual ou diferente um do outro? A gente pode perceber, imaginando que se você pegar uma estrela do mar, não quer dizer que você vai fazer isso se caso você vê uma na praia, tá? Mas imaginando que a gente pudesse fazer isso, pegasse uma estrela do mar e repartisse como se fosse uma fatia de pizza. Cada fatia da estrela do mar não seria igual uma da outra? Pela imagem, a gente percebe que sim. Então, quando você pega um animal e imaginando ele sendo repartido em vários pedaços, como se fosse um pedaço de pizza, se ele for igual, cada pedaço um do outro, a gente diz que o animal possui uma simetria radial, tá? Agora o seguinte, caso contrário, como é que seria? Seria a simetria bilateral. A palavra bi quer dizer dois, ou seja, vamos pegar, por exemplo, nesta imagem aqui, um ser humano qualquer, tá? Se a gente dividir esse ser humano em duas partes, né, da cabeça aos pés, a gente pode perceber que o lado esquerdo desse ser humano é igual ao lado direito, ok? Mas se a gente dividisse pela metade desse ser humano, ou seja, na barriga, tá bom? Como é que seria a parte superior desse ser humano da parte inferior?
a gente pode perceber, imaginando pela essa imagem, tá? Que a parte superior vai ser diferente da parte inferior. Já começa contando que na parte superior, da barriga para cima, nós temos os braços e a cabeça, enquanto que na parte inferior vai ter apenas as pernas, tá? Então a gente percebe que são partes diferentes. Ou seja, só temos dois lados iguais deste ser humano, que é a parte direita da esquerda, só isso, tá? Então quando você faz essa fatiação imaginária e percebe que só tem duas partes iguais, somente isso, a gente diz que o organismo ou esse ser vivo animal possui simetria bilateral, tá bom? Então a gente começa a falar do primeiro animal da zoologia, tá? Ou seja, os poríferos. Os poríferos, também conhecidos como espongiários, são animais classificados como parazoários, por não apresentarem tecido organizado. Então, somente os poríferos que são parazoários. Demais seres vivos pertencentes ao reino animal são eumetazoários, tá bom? Os poríferos são aquáticos, sendo a maioria marinha, não possuem órgãos de locomoção e por isso são sésseis, vivendo fixo nas rochas marinhas ou no fundo do mar. Tá? Então veja nessas três imagens a representação, as fotografias das esponjas. Tá? Nós temos esponjas bem minúsculas, mas também temos esponjas gigantescas, na qual nessa segunda imagem tem até um nadador que está dentro dela. Tá? A esponja, turma, tem um formato como se fosse um pote de barro. Tá? Então esse formato geralmente de uma esponja, o que só vai mudar é o tamanho dela, tá? Veja aqui nessa ilustração a estrutura geral dos poríferos, tá? Como havia dito para vocês, a esponja tem esse formato de um pote, ou seja, é oco por dentro. Então, começando pela diferenciação estrutural, como o porífero, né, essa esponja, tem o formato de um pote, ou seja, é oco por dentro, essa parte oca interna é conhecido como átrio. A parte superior que nós temos da boca, vamos imaginar o porífero como aquele pote de barro. Aquela parte da boca é conhecido como ósculo. Só que o que acontece? A parede da esponja tem vários furos. Esses furos é conhecido como os poros. Então, estes poros servem para absorver a água, que a água vai entrar por esse poro, por esses furos que tem na parede da esponja, vai cair no átrio e depois sair pelo ósculo, sempre por essa direção obrigatória. Então, a água entra pelo poro, cai no átrio e sai pelo ósculo. Nunca o inverso. Nunca a água vai entrar pelo ósculo para cair no átrio, tá? Isso não vai acontecer. Por que isso não acontece? Por causa dessa célula que está nesta imagem aqui, conhecido como coanócito. Repare esse coanócito, essa célula de cor vermelha, tá? Que este coanócito fica internamente da esponja, ou seja, fica revestindo o átrio. Então, lá naquele átrio, internamente, ou seja, dentro dele, nós temos vários coanócitos, que são essas células que têm esse flagelo. Repare que o coanócito tem um longo fio, tá? Este longo fio, ou podemos dizer popularmente uma longa cauda, esta cauda recebe o nome de flagelo. Este flagelo ele fica se mexendo, tá? Lá dentro da esponja nós temos vários flagelos que eles ficam se mexendo. Eles ficam na direção assim, ó, de baixo para cima. Com isso, ele fica mexendo a água internamente do átrio para que essa água possa sair no ósculo. É por isso que sempre a água vai sair para o ósculo e nunca ao contrário, por causa do flagelo que fica se batendo e com isso dando pressão para a água sair para o ósculo. Aí o que acontece? Esse coanócito tem a função de bater os flagelos para que a água fica circulando no átrio e com isso essa água está trazendo nutrientes para a esponja,
tá? Lembra-se que a esponja é séssil, ou seja, não consegue se locomover. Então, ela precisa adquirir seu alimento através da água que está circulando a esponja externamente. Então, como é que a água entra? Ela vai entrar pelo poro, só que lá, quando ela entra no poro, o coanócito começa a bater os flagelos para que a água fica circulando no átrio, fica fazendo um famoso redemoinho lá dentro. Então, com isso, os alimentos que tiver na água vai sair pelo ósculo, devido ao coanócito com o seu flagelo. Bom, mas repare que nós temos umas outras células aqui ó, nessa imagem. Abaixo do coanócito, nós temos o amebócito, que é essa célula de cor verde. Amebócito é uma célula de regeneração, ou seja, quando a esponja precisa crescer ou se multiplicar, o amebócito que vai ter essa função. Então, por exemplo, se aconteceu com algum acidente com a esponja e ela vinha fraturar, ou seja, quebrar, é o amebócito que vai ter a função de regeneração, tá? Este amebócito fica internamente da parede, lá dentro da parede da esponja, e recebe o nome de amebócito porque esta célula vai ter o famoso movimento dos ameboides. Movimentos ameboides é o movimento que a célula vai inchar, ou seja, vai crescer de tamanho e vai diminuir ao mesmo tempo. Então ela fica se locomovendo lá dentro da parede da esponja por estes movimentos amebócitos. Repare que nós temos as espículas no lado direito dessa imagem, tá? As espículas é o esqueleto interno do porífero. Mas só que eu falei esqueleto, mas não se apega a esse nome, porque esponja não tem endoesqueleto, ou seja, esqueletos internos, só possui espícula. Então a espícula é como se fosse o esqueleto, ou seja, a função da espícula é dar estruturação para a esponja, tá? E finalizamos com os pinócitos, que é essa célula de cor laranja na parte superior dessa imagem. Os pinócitos vai dar o revestimento externo da esponja, tá? É como se fosse a pele da esponja, ok? Aí o que acontece? A reprodução das esponjas. Reprodução das esponjas pode ser por dois tipos, assexuada ou sexuada. Lembrando que a reprodução assexuada nos seres vivos acontece quando um único ser vivo, dá origem a outro, ou seja, não precisa de um parceiro para poder se reproduzir. Na reprodução assexuada pode ser por brotamento. Como é que essa reprodução assexuada por brotamento? É na qual forma-se um broto que pode permanecer grudado ou formando colônias, ou se soltar formando um indivíduo isolado. Repare na imagem aqui, ó, que nós temos uma única esponja no início dela, tá? E conforme ao passar do tempo, surge um broto na parte inferior, ou seja, externamente dessa esponja, tá? Esse broto ele pode ficar grudado nessa esponja pro resto da vida. E pode crescer vários brotos assim, tá? Então é por isso que nós temos vários formatos de esponja. Tem esponja que tem vários brotos e tem esponja que não tem broto nenhum, tá bom? Só que esse broto, ele tanto pode ficar grudado para sempre na esponja, mas como ele pode se soltar e cair em outro local. Quando ela faz isso, quando ele se solta e cai em outro local, surge aí uma nova esponja. Tem vezes que a esponja começa a ter broto para que possa colonizar uma certa região marinha, tá? Então tem regiões aquáticas que tem quilômetros de esponjas devido a estes brotos. Agora só uma curiosidade. Se por acaso uma esponja sofreu um acidente, ou por exemplo, né, caso um mergulhador, ao vistoriar uma região marinha, sem querer pisar numa esponja, quebrar em vários pedacinhos, o que vai acontecer? A esponja não vai morrer. Por mais que ficou fragmentada, ou seja, quebrou em vários pequenos pedaços, cada pedacinho daquela esponja vai se transformar em uma nova. Então, se uma única esponja for quebrado em 10 pedacinhos, cada um desses 10 pedacinhos vai se transformar em uma nova esponja, tá? Então, se por malícia alguém quebrar uma esponja para tentar matar ela,
Isso não vai acontecer, porque cada pedaço quebrado surge uma nova esponja. E como é que faz surgir uma nova esponja por esses pedacinhos quebrados? Através daquele amebócito, aquele a célula de cor verde que eu mostrei no slide anterior, tá bom? E por fim, na reprodução dos poríferos, nós temos a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, os gametas formam-se a partir dos amebócitos, aquela mesma célula de cor verde que vocês viram no slide anterior. Esses amebócitos transformam-se em espermatozoides, que são liberados e penetram em outra esponja, portando uma fecundação interna, na qual forma uma larva ciliada, ou seja, uma larva que possui vários cílios, tá bom? Por que tem que ter cílios? Para que essa larva possa se locomover na região marinha, tá? Dentro da água. Aí, ao nadar, vai sair do corpo de uma esponja, esse espermatozoide, e vai entrar em outra para depois, com isso, fixar em um novo substrato, ou seja, uma nova região. A reprodução sexual das esponjas só acontece mais quando uma esponja precisa trocar DNA, tá? Então nós temos aqui nesta imagem duas esponjas já adultas. Então quando ela precisa trocar DNA, ou seja, ou até mesmo tem uma variabilidade genética, a esponja começa a produzir larvas, começa a produzir espermatozoide através dos amebócitos. Mas detalhe, a reprodução sexual só acontece quando nós temos esponjas uma próxima da outra, porque vamos partir do princípio, se tiver uma esponja sozinha lá no oceano, ela só, vocês acham que ela vai produzir espermatozoide à toa? É claro que não. Por quê? Porque ela está sozinha, esse espermatozoide vai para onde? Vai para nenhuma esponja, sendo que ela está só. Então ela só vai produzir espermatozoide quando tem uma outra esponja do lado para que possa trocar o DNA, tá? Espero que vocês tenham entendido do assunto. Na próxima oportunidade a gente continua sobre zoologia com os quinidários. Um forte abraço e até mais.